O papel machê aparece na humanidade ali junto com a invenção do papel. Na China, né, 2 séculos antes de Cristo. Então, os chineses começaram a utilizar essa mistura, né, de papel e cola, né, formando essa massa, para a confecção de capacetes, de lemes, de barco, utilizando também na confecção de utensílios. E essa técnica, né, e os produtos feitos com ela foi se difundindo pela Europa através dos mercadores. Bom, aí ao longo da história a gente vai vendo, né, momentos de auge, momentos que nem tanto, né, mas veja as máscaras venezianas, né, feitas com papel machê, né, aplicação em parede, em rococós, né, utilização, né, em obras de arte, em utensílios. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, o papel machê ele tem uma durabilidade assim que é admirável, né? Tem produtos com mais de 400 anos, praticamente impecáveis ainda. E é uma arte que, assim, hoje em dia a gente vê muito nas escolas, né? Feito de uma forma mais rústica, mas de uma forma muito acessível também. Foi dessa maneira que eu conheci o papel machê, quando eu era ainda criança, fazendo um curso de confecção de marionetes, né? Estraguei o liquidificador da minha mãe ali para fazer a massa e tal, mas aquilo não me saiu da cabeça, que era uma possibilidade de construção de peças tridimensionais. Há uns 3 anos atrás, olhando ali numa rede social, eu acabei encontrando o trabalho de uma artista porto-alegrense, que é a Carol W., que trabalha peças, né, esculturas em papel machê de uma forma muito lúdica, muito bonita, que me chamou muita atenção. E imediatamente eu vi aquele trabalho e pensei, eu quero fazer isso também. Eu sou atriz por formação, mas sempre gostei das artes visuais e sempre me experimentei nessas artes de forma autodidata. Naquele momento, então, eu comprei uma apostila virtual da Carol W. e comecei a me aventurar através do papel machê e da papietagem. A diferença do papel machê e da papietagem, e eu utilizo essas 2 técnicas nas minhas esculturas, é que o papel machê ele é feito através da confecção da massa, né, uma mistura de papel mastigado, diluído em água, e a confecção da massa, né, com a mistura da cola. E a papietagem é a sobreposição de tiras de papéis diversos com cola, né? Os materiais são praticamente os mesmos, mas a técnica que é diferente. Durante a pandemia, foi um momento em que o meu trabalho enquanto atriz parou, né? E eu pude me dedicar completamente ao trabalho como escultora, né? Como artista visual com papel machê. Neste momento surgiu a ideia de utilizar essa técnica para fazer frente a uma luta que, enquanto artista, eu e o meu grupo já temos há um tempo, que é o enfrentamento à violência e ao abuso sexual infanto-juvenil. Aqui onde nós moramos, em Chapecó, né, oeste catarinense, os índices são alarmantes e durante a pandemia isso tudo piorou. Então eu tive essa ideia, contactei uma psicóloga amiga minha e ela curtiu muito a ideia de fazer uma exposição para abordar essa temática através das artes visuais. A partir daí eu fui reunindo uma equipe, né? Então o meu companheiro, que também é músico, o Fernando Perry, né? Porque a ideia foi fazer uma exposição que fosse multissensorial.
né, aproveitando as habilidades que a gente já tinha aqui enquanto grupo, enquanto equipe. Também então se uniu a essa equipe a psicóloga Carol Craig, que trabalha, né, da Delegacia de Enfrentamento à Violência, né, e de apoio à criança, ao adolescente, ao idoso, já há muito tempo nesse enfrentamento também. E a artista visual Janaína Corá, que veio também fazer a curadoria, né, dessa exposição. Então, como é pandemia, a gente começou a resolver, né, os nossos encontros para a gente discutir, entender esse universo e a melhor forma de abordagem para que a gente possa sensibilizar as crianças, possíveis vítimas de violência, a solicitarem ajuda, né, a romperem o silêncio, né, e também as escolas que receberiam o projeto, para estarem preparadas para ser a escuta afetiva no momento em que alguém pede ajuda, né? Então a gente fez reuniões online, reunindo essa equipe, e durante, né, vários meses a gente foi se encontrando. E eu, enquanto artista, então fui anotando tópicos a partir do que a gente conversava, a partir do que a Caroline, que trabalha mais diretamente com esse enfrentamento, trazia, para ir elencando as minhas prioridades. Cada tema, como condensar isso e transformar isso numa escultura. E falando objetivamente, o que é o projeto? Reunir histórias ditas e não ditas e traduzir essas histórias em esculturas feitas em papel machê, que falem sobre essas histórias. São histórias de violência e abuso contra crianças e adolescentes, e traduzir essas histórias em uma linguagem poética e sensível e não agressiva, porém extremamente objetiva, sem muita firula, mas usando a imaginação, usando a imagem, usando a poesia para dialogar, principalmente com as crianças, mas também com os adultos, que vão ser atravessados por essas esculturas que a Manu está fazendo em papel machê. Né, ela que propiciava, então tinha uma adulta envolvida, e ele pensava, se tem uma adulta, é porque isso deve ser tranquilo, deve ser legal, deve ser... Porque uma adulta estava autorizando. E ele fala, porque a gente é criança é posse de adulto, tipo, a gente não... Aí me veio essa ficha, falei, cara, eu preciso abordar numa escultura isso. Essa visão de que criança não tem propriedade sobre o próprio corpo, não tem propriedade sobre nada, ela não tem muita voz, né? Então, como se a criança é vista enquanto propriedade de alguém. E quem comete abuso acha que realmente tem esse direito, né? Propriedade sobre o corpo do outro. Aí eu ainda não resolvi direito essa metáfora, mas é algo, eu quero ver se faz sentido as coisas que eu tô pensando. Pensando no passo a passo para a criação de uma peça, né, não existe uma fórmula para mim, mas no processo do Silêncio à Biblioteca tem vindo muito, a ordem a gente se reúne enquanto equipe de forma online, né, isso que ela falou ficaram reverberando, né, e aí aos poucos, não de imediato, mas ao longo desse tempo me vieram ideias, né? Porque para mim a grande incógnita é como trabalhar esse tema, quais são as metáforas, né? Nossa, muito. Eu desde a primeira foto que a Manu me mandou, que ainda era só uma estrutura, eu falei, cara, tem coisa potente vindo por aí. Então imagine agora vão ser 10 esculturas que vão complementar essa, então vai ser muito bacana. E aproveitar essas esculturas e vamos circular em 3 escolas rurais aqui do interior de Santa Catarina. Por que escolas rurais? Porque a gente sabe que o campo é um lugar, primeiro, tendo como vista a arte e a exposição, o interior é um lugar onde não se temos muitas exposições de artes visuais, nenhum tipo de arte, para falar a verdade, mas sobretudo exposições de artes visuais, menos ainda. Então esse é um primeiro objetivo, e também porque a gente sabe porque nos nossos campos
conversa sobre o tema, traz histórias, lembranças. Todo mundo, infelizmente, tem alguém ou já sofreu ou conhece alguém que sofreu violência. Então a gente traz essas sensações, essas memórias, e aí eu vou elencando subtemas dentro desse tema, né? Que seriam esses pequenos gatilhos para que a gente possa pensar sobre um viés dentro do enfrentamento à violência. Depois disso me surgem imagens. Então, às vezes eu faço uns pequenos esboços, né? Que se modificam na maioria das vezes dentro do processo. E aí, junto com o Fernando, que me ajuda muito na estrutura, né? Na forma de colocar isso enfim, de forma física, né? De tirar do papel e concretizar. O que a gente precisa, né? Qual seria a base ideal, né? Será que isso eu penduro? Como a gente pode, como viabilizar isso, né? Dentro daquilo que eu estou imaginando. Nós temos usado, por exemplo, para muitas peças, a gente mora numa chácara, né, no interior, e caiu numa tempestade uma árvore aqui para o lado do rio que a gente precisou cortar porque ela estava se atravessando no rio, e essa árvore, então, uns galhos dela viraram bases, né? Então a gente pediu para o rapaz que cortou, para que cortasse já em tamanhos que desse pra gente reaproveitar para bases, né? São bases bem sólidas e bonitas, inclusive, para as esculturas, né? Enfim, e aí existe também, eu sempre trabalhava antes desse processo com esculturas menores, e agora estou fazendo esculturas bem maiores que me exigiram buscar outras formas de esqueleto para as esculturas. Eu gosto que todas as peças estejam ligadas para isso ficar mais resistente e tal. Então eu utilizo arame, pedaços de madeira, tela de galinheiro, muitas vezes para moldar um corpo, moldar um braço, né? E sobre isso eu aplico papel jornal, papel de pão e aí a massa, né, de papel machê finalizando. A primeira escultura então que eu trabalhei se chama Da Parte que Resta. Uma frase que a Carol trouxe e que ficou muito forte em mim, assim, foi de que a gente, quando olha uma pessoa, né, uma vítima, né, da violência, a gente tem às vezes o impulso de pensar, bah, sofreu a violência e tudo acabou. Como se nada mais pudesse ser feito, essa pessoa está destruída. Porque realmente é uma das violências mais bárbaras, né? Que rompe aquilo que a gente tem de mais precioso, né? Que é a nossa morada, a morada da alma, o nosso corpo, né? E que interfere em muita coisa no nosso psicológico, na nossa autoestima. Enfim, então, e ela dizia, não, a gente precisa olhar para aquilo que ainda tá bom. Sempre é possível, é difícil, mas é sempre possível voltar a caminhar para a cura, para um dia essa pessoa voltar a ter uma vida normal, a confiar numa outra pessoa, a se recompor, né? Então, essa primeira escultura, ela quer trabalhar essa temática, né? Que algo foi destruído ali, a gente não pode negar isso, né? E é horrível e a gente precisa sempre trabalhar para parar esse tipo de violência. Mas que a gente lembre que há algo ali ainda que está vivo, que está pulsante, há alegria ainda naquela pessoa e é aquilo que a gente precisa fortalecer.
O que chama atenção nessa escultura, a partir das pessoas que já visualizaram ela, enfim, ela ainda não foi para a exposição, né? Mas é o olhar, né? Uma criança que carrega um olhar de tristeza, um olhar de dor, e é o que se relata, né? Que a criança muitas vezes não consegue falar porque ela está intimidada, ou porque ela sente culpa, parece que ela fez algo errado, mas aquele olhar de que algo não tá legal tá ali, né? Então é algo que eu queria trazer até para ver se isso sensibiliza, e se rola identificação, e se a gente consegue aguçar o nosso olhar para se olhar nos olhos uns dos outros e oferecer ajuda, né? Quando for necessário. A segunda escultura é o Homem Espinho, que foi uma escultura que não foi fácil de fazer, porque eu tive que pensar no agressor. Dentro das conversas, né, a Janaína Corá, que é curadora, ela também já trabalha na rede de ensino há muito tempo, já foi gestora escolar por muito tempo e também vivenciou, né, muitas situações assim, de violência na escola. E o que essas pessoas que convivem mais nesse enfrentamento sempre trazem aqui normalmente o violentador, o abusador, né? Essa pessoa é uma pessoa que costuma ser agradável, é uma pessoa comunicativa, que inspira confiança. Normalmente é uma pessoa que as pessoas deixam que os pequenos se aproximem, senão seria difícil, né? Então, ali o alerta é para isso. Eu quis fazer um homem normal, um homem comum, um homem que está vestido com uma fantasia de cachorro, esse elemento ali que para mim é a figura que mais passa a questão de fidelidade, de segurança, né, de amigo. E ele tem espinhos, né, na sua pele, no seu corpo, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que machuca. A terceira escultura é a escultura de um menino que está ali ferozmente segurando um balão com os dentes, né? Essa escultura quer representar essa força, que é quase uma força instintiva que a gente tem, mas que as crianças têm ainda com mais fervor, que é o de defender o seu direito à alegria, ao jogo, à vida, né? E que deveria realmente ser um direito inviolável. Numa das conversas, né, que estávamos nós com a Carol, que é psicóloga, com a Mariana Gomes, também psicóloga, surgiu um relato de um abusador que rodeava escolas aqui em Santa Catarina, numa escola em Santa Catarina, e com um carro, né, pegando crianças e falando para as crianças que existia um homem ali que possivelmente faria mal a elas, então que ele estaria dando essa carona para justamente cuidar, protegê-las, né? E as crianças acreditavam nesse homem e entravam no carro. As crianças mais quietas, mais educadas, foram as crianças que sofreram abuso. As crianças indignadas, as crianças que gritavam, as crianças que choravam alto e que desobedeciam o adulto, foram as que se salvaram. Ele parou o carro e liberou. Então, nessa conversa surgiu muito a importância da gente estimular as crianças a um pouquinho de rebeldia, não faz mal, né? Principalmente meninas educadas demais, a serem quietas demais, a falar embaixo demais,
elas estão ainda mais propensas a sofrer uma violência e ficarem caladas, né? Então eu chamo a atenção para isso. Quarta escultura é essa moça aqui do meu lado, essa adolescente, que representa uma parte muito importante no enfrentamento à violência sexual e ao abuso, que é a criança ou adolescente conseguir verbalizar o que está passando. E isso costuma ser muito difícil, né? Por várias coisas, né, que a gente sabe, né, dessa sensação de culpa, muitas vezes instigada pelo próprio agressor, né, por intimidação também, mas que quando ela consegue colocar para fora, muitas vezes vem num turbilhão, porque são coisas guardadas muito profundamente e muito doloridas, né? Então eu quis representar a importância da fala com essa figura que está vomitando linhas, né, vomitando chaves e enfim. E aqui nas fitas também eu vou escrevendo frases que costumam aparecer ali nos depoimentos também relatados pela Caroline. Mas aí as psicólogas, né, a equipe chamou a atenção que não adianta você falar, conseguir verbalizar, pedir ajuda e não ter uma pessoa que acolha com afeto isso. Então essa necessidade culminou então na próxima escultura, a quinta, que é esse coração ninho. Quando falaram nessa escuta afetiva, a primeira imagem que me veio foi um ninho, né? Um ninho que pode ser uma pessoa, podem ser várias pessoas, mas, enfim, aí dentro desse processo criativo foi uma escultura que eu demorei bastante a encontrar a forma que eu acreditasse que fosse, enfim, que fosse representar aquilo tudo que passava na minha cabeça, né? Então ela acabou vindo como um coração nobre, né? Um coração ninho, né? Acolhendo isso de forma afetiva, porque é só dessa maneira que essa pessoa que ela mais precisa é de um colo confiável, né, e uma escuta verdadeira naquele momento. Por isso também que esse projeto Silêncio é Biblioteca, ele conta com reuniões, né, com o suporte da Caroline para a equipe, toda a equipe da escola, né, desde a lancheira, o diretor, a secretária, quem trabalha na biblioteca, os professores, para conversar sobre o assunto, que é um assunto difícil de ser abordado, mas também para dar pequenas dicas, né, de formas de ser uma escuta afetiva, né? Porque às vezes uma reação errada, né, no momento em que uma criança consegue tentar pedir ajuda, contar algo que aconteceu, pode romper com esse ciclo de confiança que está começando nesse momento, né? Para a sexta escultura, havia uma inquietação em mim sobre assim, né, penso eu, né, sobre o olhar que um adulto tem sobre a criança, de que ele é detentor daquela pessoa, né, daquele corpo, né. A gente, talvez uma confusão que às vezes aconteça entre educar e ser dono, né, de outro ser, né?
E a gente sabe que educar é preciso, mas que também é preciso respeitar as liberdades e respeitar também as vontades e necessidades da criança. E quando eu penso na figura desse agressor, me vem muito isso, esse olhar de que ele, por ser adulto em relação a uma criança que está em desenvolvimento, ele tem privilégios e direitos sobre o corpo dessa criança. E esse era um tema que eu precisava debater. Nesse momento surgiu essa escultura em que traz essa leitura de corpo-objeto, né? Então é uma roupa, é algo que está ali, né, pendurado como algo pertencente a alguém, mas se você olhar de forma um pouco mais atenciosa, não é isso, né? É uma pessoa que está ali, né? Então o nome dessa escultura é Descoisa-me. E eu acho que isso é importante também, um tema importante para a gente conversar. E que desde pequenas as crianças precisam saber quais são as partes do seu corpo, o que elas têm, né? E o que é uma região íntima, até onde eu deixo outra pessoa me tocar, o que pode ser um carinho e o que pode ser mais do que isso, né? O que é permitido ou não. Ela conseguir verbalizar o que a deixa desconfortável e o que não, o que está tudo bem, e eu acho isso importante. Então essa é a escultura que gatilha esse tipo de discussão dentro do meu entendimento, né? Está em produção agora a 7ª escultura, que é um menino corvo, né? A gente fez pesquisas aqui na região de figuras que no folclore popular se entendam como figuras de mau presságio, né? Que sejam portadores de más notícias. Então, nesse momento surgiu então a figura do corvo, que dizem que quando ele gralha ele está trazendo um mau presságio, né? E também da coruja rasga-mortalha, que quando ela grasna também, tem gente que entende aquilo como um mau presságio. E essas serão 2 esculturas, né, que trarão também esse tipo de debate, né? O sentimento de culpa que a criança, né, sente por ela estar vindo trazer a má notícia, né? Por de repente estar desmanchando a visão que se tem sobre aquele adulto, que é um adulto tão querido, é um adulto que ajuda todo mundo, é um adulto tão sociável e que ela precisa aí quebrar aquela imagem. Será que vai ser um príncipe ou uma princesa, né? Então, mas os príncipes e os príncipes que estão cometendo os crimes, né? Enfim, esses estereotipos todos que a gente precisa questionar, né? Esse universo todo aí de violência com as crianças. Então, foi uma forma lúdica e simbólica, né, de trazer esse tema à tona.